Tem mais notícia, mais informação, porque o presidente Lula viaja para a China na última semana de março. O país asiático é o principal parceiro comercial do Brasil e tem se tornado cada vez mais importante para a economia do Brasil. Um outro tema que será tratado é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Vamos acompanhar todos os detalhes na reportagem de João Vitor Rocha. O presidente Lula viaja para a China ainda neste mês. O país asiático é o principal parceiro comercial do Brasil e esta reunião pode atrair mais investimentos, além de discutir pautas importantes que vão além da diplomacia. Uma aproximação maior com a China pode impulsionar a geração de riquezas no Brasil, como diz o empresário de importação Rodrigo Giraldelli. É importante salientar que países, nações mais desenvolvidas são mais abertas ao comércio exterior, são mais abertas à importação e à exportação, e que isso é saudável. Por mais que a China seja a segunda maior economia do mundo, a economia que mais cresce, é sempre importante analisar que estar perto dessas nações é muito mais benéfico do que prejudicial. Ademais, eles são os nossos maiores clientes, são os nossos maiores compradores, então é importante que haja esse fluxo comercial intenso, porque isso traz, no final do dia, mais riqueza para o Brasil. Giraldelli ainda destaca que a relação comercial com os chineses melhorou nos últimos anos e ele espera que a burocracia não aumente. No governo anterior, a gente viu, em função daquele cenário de pandemia, com a economia tendo que ter incentivos para aumentar o nível de atividade econômica, nós vimos uma redução de tributos internos e também tributos para importação em diversas áreas. A manutenção dessa redução é muito bem-vinda para que nós possamos continuar tendo muitos negócios entre China e Brasil. A guerra na Ucrânia terá espaço na viagem a Pequim. Para o professor de Relações Internacionais, Christopher Mendonça, Lula já se colocou à disposição para intermediar o conflito. Eu acredito que Lula, que há poucas semanas se ofereceu como mediador do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, ele possa também dialogar com o presidente chinês no sentido de trazer uma solução conjunta a esse conflito. A nomeação da ex-presidente Dilma Rousseff para comandar o Banco dos BRICS também será assunto. É importante dizer, evidentemente, que a ex-presidente Dilma tem formação na área de economia, né, e vai conseguir levar a condução do BRICS, do Banco do BRICS, nesse sentido. Mas o presidente Lula vai ter um esforço grande em demonstrar para os chineses a capacidade da ex-presidente de tentar convencer a opinião pública, de forma geral, de que aquela posição que ela vai ocupar daqui em diante é uma posição que combina com a sua trajetória, que combina com a sua capacidade. A comitiva de Lula para Pequim deve contar com a presença da ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, principalmente para debater a reativação da parceria aeroespacial. De acordo com Christopher Mendonça, a retomada dessa aliança pode ajudar a segurança nacional. O Brasil hoje tem um programa, né, de lançamento de satélites que é em parceria com a China. Investir nessa área e fazer uma parceria interessante nessa área vai auxiliar em diversas questões, inclusive na defesa, né, na observação das nossas fronteiras e, sobretudo, na área da agropecuária, que precisa muito dessas tecnologias para a gente poder verificar, né, as nossas plantações, verificar de uma forma mais tecnológica aquilo que nós temos de capacidade agropecuária. Esta será a terceira viagem do presidente Lula, que já visitou a Argentina e os Estados Unidos. Com a gente, para comentar os assuntos mais importantes deste domingo, Marcelo Suano. Suano, quais são as perspectivas para essa viagem de Lula à China? Ele deve tentar intensificar as relações comerciais, mas provavelmente na agenda temas como Dilma no Banco dos BRICS e também a guerra na Ucrânia. Quais são suas análises e quais são as perspectivas? Bom, inicialmente pensar o tour que o presidente da República está fazendo. É um tour que já se imaginava que seria feito, não por questões ideológicas, mas por fato de serem aqueles principais, eu diria, parceiros comerciais, vai além de parceiros comerciais. São os principais integrantes de um diálogo que o Brasil faz, que envolve economia, envolve comércio. Ora, foi primeiro na Argentina, aí mais por questões ideológicas, digamos assim, porque existe uma similaridade da maneira de ver o mundo. Mas também é um grande parceiro comercial do Brasil. Depois foi nos Estados Unidos, por razões óbvias, porque tenta restaurar, de alguma maneira, uma perspectiva em que os Estados Unidos poderão, de alguma forma, participar do aproveitamento, da exploração
ou de determinados outros projetos que possam ser feitos, em especial a Amazônia. Mas foi lá para conversar com o Biden. E agora está indo na China, nosso principal parceiro comercial. O presidente vai lá e ele tenta mostrar, de alguma maneira, que ele está cumprindo uma agenda que é positiva para o Brasil. Ele está tentando levar os dois presidentes do Congresso, na realidade, dois presidentes que estão no Congresso. O Arthur Lira, presidente da Câmara, e o presidente do Senado e presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Já se sabe que o Rodrigo Pacheco quer ir, ou poderá ir. Já o Arthur Lira vai esperar um tempo para verificar se isso é bom ou não. Qual é a razão disso? Para mostrar para a China que ele tem, se não o controle, pelo menos uma interlocução com o Congresso Nacional. Porque, ao contrário daqui, lá se estuda o funcionamento das instituições políticas no Brasil e se sabe a importância que o Congresso tem para determinar condutas governamentais ou impedir que elas prossigam. Isso aí ele vai usar muito bem, o presidente Lula. Não significa que será, né, positivo para o país. Isso nós só verificaremos depois, quando se apresentar uma pauta de resoluções que foram tomadas ali. Com relação à sua excelência, presidente Dilma, que o termo se mantém, independentemente de não estar mais no cargo. A presidente Dilma, ela vai ocupar o banco dos BRICS. Ela tem formação em economia? Sim, mas a maneira como foi a formação dela é uma coisa muito tradicional no Brasil. É mais dedicada à história econômica e pensando questões ideológicas. Muito recentemente, poderia-se dizer nos últimos 10, 20 anos, algumas instituições se trabalham em economia de uma maneira muito sólida e séria, como se trabalha em outros lugares do mundo. O fato dela ter formação econômica na época em que ela fez, não lhe dá credencial. Talvez o maior credencial seja o peso político que tem, porque é uma ex-presidente da República, mas não significa imediatamente que trará resultados positivos para os BRICS, para o banco ou para o Brasil. Temos que aguardar também. Em relação à guerra da Ucrânia, e rapidamente eu encerro. O presidente Lula, ele tem a pretensão de achar que pode resolver esse conflito. Ele é muito mais complexo. E a China já está assumindo o protagonismo de uma possível negociação e mediação. O que fará lá o presidente Lula? Vai tentar apresentar alguns elementos e dizer que está à disposição para ter ganhos políticos com isso. Está na regra do jogo, mas não espero que vá muito além disso.